Olá, Vivência do Cerrado, tudo bem? Chegando aqui com mais uma edição do nosso De Frente com Maju. Hoje, minha convidada é muito especial, uma pessoa que eu admiro muito, que eu tenho muitas curiosidades sobre ela, que eu vou perguntar tudo, porque está de frente comigo, ela que é Siqueira Campos no DNA, mas também de coração. Ela que é médica formada em 2010, que atua há mais de 10 anos no SUS, uma apaixonada pela saúde pública, atuou em vários hospitais públicos e particulares. É também, gente, um amante da causa animal. Tem aí, ela me falou 9, 8, 9 ali, gatinhos, cachorrinhos lá na casa dela. E faz história, como a primeira mulher e a primeira pessoa a ser a secretária da causa animal de Palmas. De frente comigo hoje, Gabriela Siqueira Campos. Bem-vinda. De frente com a Maju, de frente com Gabi, né? Gabi, bem-vinda. Muito prazer estar aqui, Maju. Eu estava ansiosa por esse dia. Cá estamos. Aqui você é tímida? Eu me considero uma pessoa tímida. Mas agora, né, tô tendo que dar entrevista, tendo que fazer esse papel de secretária Você municipal sempre da ficou Casa assim, Animal. fora dos holofotes, né? Assim, Sempre, raramente a gente se via sempre. ali, Se eu- mesmo a militância do seu avô, do seu pai, você sempre estava ali mais no papel de filha e de neta mesmo, né? se eu puder escolher, eu prefiro ficar nos bastidores. Mas agora meu pai me deu uma missão, então eu tô tendo que vir para frente das câmeras. Mas tá tudo bem, E o eu, povo tá eu gostando, viu, aceito os Gabi? desafios. E o povo tá gostando, tá Que fazendo a bom, diferença. fico Mas feliz. então, Gabi, eu quero conhecer você. Assim, fora da correria que eu vi desde as eleições e até agora. Quem é Gabriela Siqueira Campos? Me conte. Então, Maju, difícil a gente se definir, né? Mas eu me considero uma pessoa simples, apaixonada mesmo pela medicina, pelo cuidar das pessoas. Desde criança eu sabia que eu ia escolher uma profissão que tivesse algum tipo de ligação com o fato de cuidar. Eu sabia que eu ia para ciências biológicas, eu gostava muito de biologia na escola, e eu já era uma apaixonada por bichinhos desde criança. E eu escolhi ser médica e durante o exercício da medicina eu entendi a importância que é você dar atenção para o ser humano, você cuidar de uma pessoa, principalmente eu como anestesista, o meu contato com o paciente é num momento crítico da vida do paciente, né? O paciente está ali às vezes enfrentando um momento único na vida dele, que é um momento de dor, um momento em que ele está procurando uma cura, né? Sendo submetido a uma cirurgia, às vezes é a única da vida dele. Então é uma pessoa que geralmente está aflita. E é a equipe médica e o anestesista, principalmente, porque o anestesista está ali para providenciar conforto, né? Garantir que a pessoa não sinta dor, não sinta desconforto. Então, a gente aprende essa parte de cuidar mesmo, sabe? De oferecer um conforto num momento tão difícil. E isso foi me fazendo ficar apaixonada por esse tipo de atividade. E aí, durante o exercício da medicina, eu fui me envolvendo com esse mesmo tipo de propósito, mas voltado para os animais. Porque os animais, eles estão aí em todos os lugares, né, da cidade, nas esquinas, sofrendo, e eles não têm voz. Então, eu estendi a minha carreira de anestesista de médica para o cuidado com os animais, que virou uma paixão da minha vida, e agora eu estou aqui como secretária municipal de proteção e bem-estar animal. Bacana. Continuando falando sobre Gabi, o seu pai gosta de contar muitas coisas, contar no palanque, ele que é o mestre dos discursos aí, ele conta sempre da experiência marcante que foi para ele como filho e para você como neta, poder acompanhar os momentos críticos do seu avô Siqueira Campos. Como é que foi para Gabi neta estar ali também como profissional num momento tão importante? O que você sentiu, Gabi? Mas Ju, foi difícil, porque na medicina a gente sabe que geralmente não é interessante que o médico seja responsável por cuidar de um parente, né? Eu, por exemplo, como anestesista, não é interessante que eu resolva anestesiar meu pai, alguém da minha família. O nervosismo pode fazer com que a gente cometa erros. Certo. Então, eu atuei na equipe médica do meu avô, dos cuidados do meu avô nos momentos finais da vida dele, mas opinando e participando, ali acompanhando muito de perto. É, mas eu não fui a médica responsável. Então, eu consegui escolher a equipe médica, conversar com todos eles, dar opinião, acompanhar. E como anestesista, eu trouxe uma anestesista, que é a Clarícia, que trabalha aqui em Palmas, uma pessoa muito querida, muito competente, e eu chamei ela para o hospital e pedi para ela fazer uma intervenção. Ele estava com muita dor, e ela fez um bloqueio de nervo periférico, que era uma coisa que ninguém da equipe tinha proposto ainda, e isso diminuiu a dor dele ali nos últimos dias de vida dele. E
e ele ficou bem mais confortável e ele se foi em paz. Era o momento dele, a gente fez tudo o que pôde, a equipe recebeu um tratamento muito bom, muito eficaz e eficiente, mas Deus sabe, né, a hora Sim. de levar as pessoas. Então, eu participei mesmo como médica e como neta, eu fiquei muito próxima. E foi triste, mas eu me orgulho de ter estado perto dele. Muito bom. O que que tem do avô Siqueira Campos na neta Gabriela Siqueira Campos, Gabi? Meu pai fala que é a braveza. Mas o meu avô era uma pessoa muito simples. Ele era muito humilde e ele era muito preocupado em promover justiça. Tanto é que ele colocou, né, o Estado da livre iniciativa e da justiça social. Então, e eu me sinto uma pessoa que busca sempre esse exercício de promover a justiça. Então, quando eu me deparo com uma situação em que eu sinto que tem alguém sendo injustiçado, quando eu estou me sentindo injustiçada, isso é uma coisa que me toca. E então eu tento seguir os ensinamentos do meu avô, os passos dele, os passos do meu pai, porque eles são grandes exemplos, né? Eu sei que eu estou longe de ser perto do que eles são e nem pretendo, mas acho que eu recebi essa missão por algum motivo. Eu vim parar aqui em Palmas agora, nesse momento. Eu senti que o meu pai estava precisando de um apoio maior de alguém da família que já tivesse com mais maturidade, porque os filhos que ele tem aqui, morando em Palmas, antes de eu vir para Palmas, são o Gael e o Samuel, que são 2 crianças. E o meu avô estava partindo e ele estava assumindo, meu pai, esse compromisso de se candidatar à prefeitura de Palmas. Então eu olhei e falei, ele vai precisar de ajuda. E ele me deu tudo que eu tenho na vida. Então eu pensei, agora talvez seja a hora de eu tentar retribuir. E eu vim com mala e cuia, vim com tudo que eu tinha. Eu dei tudo de mim, assim. Eu trouxe a nossa marqueteira, eu coordenei a campanha e eu estou aqui com ele, vou ficar com ele enquanto ele precisar da minha ajuda, eu estou aqui. Uma campanha vencedora. O prefeito Eduardo Siqueira Campos gosta de dizer nos palanques: essa aqui foi a minha agência, essa aqui foi a minha agência. Gabi, que curiosidade, me conta como é que foi essa Gabi médica para a Gabi marqueteira, coordenadora, com experiência de sucesso, inclusive já com repercussão nacional, né? O trabalho que você fez aqui. Mas, Ju, eu não sou marqueteira. Eu, na verdade, assim, eu atuei na equipe do marketing, trazendo essa minha colega, que é uma amiga de infância, que não é a primeira vez que ela faz uma campanha eleitoral, ela é uma pessoa experiente, mas, ao mesmo tempo, em comparação com agências, grandes agências de publicidade, ela está em outro patamar, ela ainda está começando, ela é uma menina muito jovem, muito antenada, muito inteligente. Foi uma campanha muito simples, né, Gabi? Foi uma Mais campanha inteligente, criativa. Acho que a criatividade foi o grande marco. eu acho que simples no sentido de que a gente não tinha dinheiro, então a gente teve que se virar com muito pouco. E esse muito pouco que a gente tinha era muito, que era o quê? A criatividade dessa mente brilhante, que é essa minha colega que veio fazer o nosso Os marketing. tais 34 segundos do primeiro turno, né, que seu pai sempre falava. A gente se virou nos 30, literalmente, né? Ela teve que misturar um pouco de leveza, humor, porque se você tenta fazer uma coisa muito clássica e você não tem tempo, não tem uma estrutura gigante, como as agências de publicidade têm, você tem muita chance de falhar. Então, a gente fez uma campanha um pouco orgânica, de celular na mão, os primeiros vídeos ali ainda na pré-campanha, quando estava começando a chegar mais perto da campanha mesmo, a gente ainda estava com uma equipe minúscula, eu filmava, mandava para ela não estava aqui no Tocantins, ela editava lá de onde ela está, que ela não mora aqui. Foi duro, mas Seu quanto papel mais foi muito difícil... importante, porque a gente viu um Eduardo que a gente nunca tinha visto. O Eduardo, ex-senador, primeiro prefeito de Palmas, ex-deputado federal, ex-deputado estadual. E a gente viu o Eduardo numa nova roupagem, correndo, andando e tal. Você estava por trás dessa repaginação que o Eduardo teve, né? Como é que foi esse Tava. processo? Então, esse era um dos nossos desafios, né? Porque a família Siqueira Campos é igual à tradição, né? Sinônimo de tradição aqui no Tocantins. Certo. E a gente sabia que o meu pai já estava afastado há um pouco tempo da vida política, dessa vida mais próxima, né? Essa proximidade com a população, porque ele tinha sido deputado estadual há 8 anos. E foram 8 anos difíceis da vida dele, esses anos de deputado estadual, porque ele tinha perdido um filho. E eu não sou mãe, eu não sei o que é a dor de perder um filho, mas eu presenciei o sofrimento que a Poliana e que o meu pai passaram dentro de casa. O meu pai, ele, durante os primeiros anos ali, eu tinha medo dele não conseguir seguir a vida dele. Ele ficou assim, entrou numa depressão profunda. A Poliana também teve um momento muito difícil. E
durante alguns anos, assim, durante um tempo, eu achei que eles tinham perdido a alegria de viver. E quando ele retornou agora, anos depois, com essa vontade de se candidatar à prefeitura, para mim foi como ver um renascimento do meu pai. Legal. Meu avô ainda era vivo. E o meu avô estava estimulando meu pai a se levantar e não sair da carreira política, porque era essa a intenção que ele tinha. Ele já tinha anunciado, inclusive, que ia sair. Sim. Tanto é que ele saiu do último mandato dele de deputado estadual e ele não concorreu à reeleição e ele ficou sem mandato. Então, ele ia desistir da política no sentido de... Ele não ia mais se candidatar, talvez ele fosse exercer a política de outras maneiras ali nos bastidores. E, de repente, ele vem com a notícia de que ele ia ser candidato a prefeito de Palmas. Lá em casa, a gente ficou doido, ninguém sabia o que fazer. A gente sabia se achava bom, ruim, se chorava, sorria. Um misto de emoções. E quando ele falou, independente da vontade de vocês, eu vou, a gente entendeu que a gente tinha que abraçar a causa junto com ele, porque família é família, né? Então, nós fomos. Muito bem. E você ali de um lado. E o fator Poliana? O que é Poliana Siqueira Campos? O que foi o protagonismo dela nessa campanha? A relação de vocês, que visivelmente é uma relação muito boa. Então, assim, a gente pode dizer que o Eduardo teve você de um lado, a Poliana do outro. E essa boa convivência de vocês ajudou muito para que ele conseguisse superar o desafio e vencer as eleições, né? Sim, a Poli foi fundamental. A gente, de fato, não sabia no início da campanha a força que a Poliana ia ganhar. E o meu pai, no final da campanha, estava falando, é melhor eu trocar e colocar a Poliana como candidata, que ela está mais fácil ela se eleger do que eu. Ela foi uma guerreira. A Poliana é uma mulher muito guerreira, muito humilde, muito simples. E ela é muito dedicada, assim. Ela é devota do estilo Siqueira Campos de ser. Ela é muito apaixonada pelo meu pai. Lindo isso. E meu pai foi o grande amor da vida dela desde muito cedo, assim. Ela não teve nenhum outro namoro, nenhuma outra relação. Eles dizem que o que eles têm é uma história de outras vidas, talvez. Então, eu sei que a Poliana, ela vai ser a última a abandonar meu pai, assim. Seja o que acontecer com ele, até capaz dos filhos abandonarem, mas ela vai estar ali do lado. E ela provou isso nessa campanha. Ela abraçou a campanha de uma maneira como ninguém imaginou que ela tivesse essa força. E ela ia para um lado, ele ia para o outro. Ela criou lá o grupo das Mulheres 20, com um carisma assim que ninguém conhecia, ninguém assim de fora de casa, porque dentro de casa a gente sabe como ela é. E a Poliana foi uma força enorme e foi também por ela que a gente conseguiu chegar lá. Se não tivesse a Poli, eu não sei se a gente tinha ganho essa campanha, não. Muito bem. Na sua visão, qual foi o momento mais delicado, mais difícil de superar na campanha, no primeiro e no segundo turno ali? Para mim, a dificuldade foi quando começaram os programas de televisão. Porque até então a gente vinha meio que na igualdade, né? Cada um fazendo sua campanha nas redes sociais e a gente estava com uma rede social muito boa. E aí, quando vem a televisão, 6 minutos para uma candidata, 3 minutos para outro candidato e 30 segundos para nós, a minha amiga marqueteira falou, amiga, é quase que humilhante, assim. A gente vai ter que se virar nos 30, a gente vai ter que fazer aqui um milagre. E a gente sofreu um baque, porque isso teve um impacto, né, nas pesquisas de intenção de voto. Então, ali a gente teve uma baixa e os 2 outros candidatos começaram a crescer. A gente faz tracking, né, a gente ouve falar dos trackings que estão sendo feitos pelas outras campanhas, tudo vaza, né? Então, a gente balançou um pouco e teve um pouco de medo desse poderio da rádio, da televisão, do tempo a mais que eles tinham, acabar prevalecendo, a gente não ter chance de passar a nossa mensagem em frente ao que a possibilidade que eles tinham, que era muito maior do que a nossa, de tocar um jingle inteiro, de fazer, né, peças publicitárias que têm início, meio e fim. A gente tinha 30 segundos, você não consegue nem começar a falar quase em 30 segundos. Verdade. Então, a gente sofreu ali um baque, mas logo a gente se reorganizou, aquela coisa do levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, a gente sofreu um baque, todo mundo ficou meio sem saber o que fazer, a gente fez uma reunião e, gente, a gente chegou até aqui, então vamos. E aí a gente se levantou e foi, e meu pai falou, seja para ganhar, seja para perder, a gente vai até o fim e a gente vai de cabeça erguida, porque só o que a gente está fazendo até aqui já é histórico. E a gente foi com fé.
E nós sempre acreditamos, nunca tivemos dúvidas de que a gente tinha muita possibilidade, não é que a gente tinha certeza que a gente ia ganhar. Seria muito arrogante da nossa parte falar que a gente sempre soube que a gente ia ganhar. Mas a gente sempre teve certeza de que a gente tinha chance e a chance não era pequena. Meu pai é um Siqueira Campos e meu pai tem uma carreira política sólida. Ele é um político com uma carreira de resultados. E a campanha foi de sentimento, mexeu com as pessoas, né? Mexeu com as pessoas. Ele é conhecido por muita gente. É claro que tem muito jovem que nasceu depois que ele já tinha sido prefeito, depois que ele já tinha sido senador, que não chegou nem a ver o meu avô direito governar, muita gente que não sabe a história da minha família dentro da política. Então, a gente tinha que resgatar, né, o trabalho que ele fez anos atrás e mostrar para as pessoas que ele trouxe resultados para a cidade. Muito E fizemos esse trabalho, acho que de uma maneira muito bem feita, porque se não fosse assim, a gente não teria chegado na vitória, né? bacana. E a doutora, apaixonada pelo SUS, também pelos animais, virou, então, aí a primeira secretária da causa animal de Palmas. Gabi, era muito triste ver a situação da causa animal antes da criação da secretaria. A gente sabe que são 5 meses ainda, muita coisa para implementar, mas eu, como jornalista, vivenciei situações assim de desespero de pessoas ligadas à causa, de ONGs, de pessoas que não tinham a quem recorrer pela falta de uma política que seja da causa animal. Você está tendo a chance, está fazendo história, não só como a Siqueira Campos, mas como a primeira pessoa que está construindo essa política. 5 meses depois, quando você olha lá para 1º de janeiro, quando você tomou posse, já dá para se orgulhar? Nossa, muito. Estou muito orgulhosa, principalmente porque a gente acabou de passar por um final de semana intenso, em que fizemos o nosso primeiro grande evento. Nós já fizemos muita coisa, Sim. mas um evento de grande porte como o que acabou de acontecer tá me fazendo ainda me sentir muito realizada. Estou muito feliz. Eu estava muito aflita desde o 1º de janeiro, porque é muito difícil, né, Maju, você executar o orçamento. A gestão pública, Verdade. ela é burocrática, os trâmites são lentos, é difícil demais você contratar prestação de serviço na gestão pública, é difícil passar por um processo de licitação, tudo é muito técnico, você faz uma parte, manda para a corregedoria, eles pedem para acertar e volta, é um processo demorado mesmo. Então, a gente sabia que uma secretaria criada em janeiro provavelmente ia passar esse ano inteiro envolta com esses trâmites. A gente não tinha CNPJ, a gente não tinha equipe, a gente não tinha nada 5 meses atrás. Não existia a secretaria. Sim. E o trabalho começou do zero. E era uma cidade de 36 agora anos, né? De nenhum tipo de política pública voltada para a proteção e para o bem-estar animal. Verdade. Então, era uma terra arrasada, os animais completamente invisíveis, sofrendo e ninguém nem aí. E as poucas pessoas que estavam aí, que são as protetoras e as ONGs, que são minhas amigas, que estão comigo nessa luta, que eram as pessoas que estavam aí fazendo e acontecendo às custas da saúde financeira, das saúdes delas, às custas da saúde mental delas. Sim. Agora encontraram na secretaria um apoio. Então, nós estamos planejando um projeto muito robusto, que eu acredito que já está sendo muito bem feito e que vai transformar a realidade da cidade. Eu não tenho dúvida, porque eu sei da capacidade da equipe que nós formamos, e eu sei das nossas intenções, eu sei da nossa honestidade, da nossa seriedade, eu sei do amor que todos nós que estamos ali dentro da secretaria, o amor que temos pelos animais. E então, quando você tem esse conjunto que eu acabei de citar, é muito difícil dar errado. E já é realidade, né? A Aldeia das Patas, esse trabalho que você fez de valorização dos protetores e protetoras, que eram pessoas tratadas à margem aqui em Palmas e hoje foram acolhidas na estrutura da sua secretaria, na gestão do Eduardo, valorizadas, ouvidas, estão junto com você trabalhando e batalhando por esse acolhimento. E outra coisa, a articulação política. Aí você mostrou que é uma Siqueira Campos do DNA político mesmo. Andou em Brasília e já deu frutos, né? Você já conseguiu muitas emendas e recursos para a causa animal, né, Gabi? Maju, quando o meu pai se elegeu, na noite da eleição, 5 minutos depois, ele já começou a fazer algumas ligações. A gente estava a caminho do espaço cultural para comemorar, né, a nossa vitória. E ele já estava programando as reuniões que ele queria fazer no dia seguinte, porque ele já era o prefeito de Palmas. E ele estava ali já fazendo a lista de pessoas para quem ele queria ligar.
E alguns deles tinham sido adversários ferrenhos nossos, né, na campanha, assim, a campanha tinha acabado de acabar, e a gente tinha acabado de ser escrachado por muitas pessoas. E ele, ali, de uma hora para outra, a eleição acabou e ele passou a ser o prefeito de Palmas. Então, ele virou para mim e falou, minha filha, eu não sou mais o Eduardo Siqueira Campos, seu pai, eu sou o prefeito de Palmas. Então, eu não posso ter rivalidade. O prefeito de Palmas não tem sentimento, ele é um cargo. Eu não posso prejudicar a cidade por Questões políticas. questões políticas, por inimizades. Então, a partir de agora, eu vou atuar como prefeito dessa cidade, em prol da cidade. E é assim que toda a minha equipe vai ter que trabalhar. Então, quando ele me convidou, depois de ter convidado a Mariana, a Mary Katz, que foi a vereadora, para ser a secretária de Proteção Animal, que não aceitou porque quis continuar no cargo, porque foi eleita e quis entregar para os seus eleitores, né, o mandato que ela está exercendo, a gente não sabia quem ia assumir esse cargo, meu pai me convidou. Quando ele me convidou, na mesma hora, eu demorei um pouco e quando eu aceitei, eu lembrei dessa fala dele e eu entendi que eu ia ter que agir da mesma forma. Então, assim que eu aceitei essa missão, eu sim fui a Brasília, bati na porta de todos os membros da bancada federal do Tocantins, independente de serem do nosso grupo político ou não, porque agora eu exerço um cargo, as pessoas esperam respostas e ações vindas dessa secretaria, e eu preciso trabalhar com todos os representantes da população de Palmas. Então, eu fui, sim, no gabinete do senador Eduardo Gomes, eu fui no Vicentinho, eu fui em todos. Independente da gente ter feito política em palanques diferentes ou não, a gente tem que trabalhar pela cidade. Então, eu fiz, sim, articulação política, a exemplo do meu pai, e foi muito bem sucedida a minha ida a Brasília, que não foi uma só, foram mais, foram 2 ou 3. Trouxe emendas, consegui dobrar o orçamento, que era pequeno, que a gente tinha conseguido para a nossa pasta, e agora o orçamento que a gente tem é suficiente para a gente desenvolver um conjunto de ações que vai ser transformador. Nossa, muito bom. Além das questões estruturais que não tinham, coisas básicas que não tinham, Gabi, você acha que qual que é o principal desafio da causa animal em Palmas? Passa também pela falta de conscientização social? Passa por muitos aspectos, né, Maju? A mentalidade das pessoas é um aspecto importante. Tem muita gente que ainda enxerga animais como objetos, né? Tanto é que tem gente que critica, acha que é mimimi, quando você fala que você não é, quando a gente fala que não vamos mais chamar de dono do animal, vamos chamar de tutor, vamos falar guarda responsável, porque você tem a guarda, você não é o dono do animal. Pode parecer bobagem, mas é uma mensagem que a causa animal, os membros, né, os ativistas querem passar, de que o animal ele não é um objeto que está ali para te servir. Ele é um ser vivo e você precisa fazer uma guarda responsável. Sim. Você não é o dono dele no sentido de que você decide se ele vai comer hoje ou não vai, se ele vai ficar acorrentado ou solto. Você está fazendo uma guarda daquele animal que é um ser vivo e que merece respeito. Então, a mentalidade é muito importante. Nós precisamos, sim, mudar a mentalidade de muita gente, mas nós em Palmas temos uma população jovem que está a favor da causa animal. Eu sei disso porque eu estou vendo a resposta nas ruas. Eu não estou inserida numa bolha de pessoas que estão me elogiando e ficando presa nesse microcosmo de a gente está indo muito bem. Não, eu estou sentindo que, de fato, a gente está fazendo um movimento que está causando orgulho em todos os lugares por onde passamos. E críticas existem, claro, nós estamos abertos a ouvir as críticas e vamos conversar com a população. Ninguém aqui quer impor nada. A gente vai debater, a gente vai mostrar por que a gente pensa como a gente pensa, o que é a causa animal. O próprio senador Eduardo Gomes me falou, Gabi, me dá aqui uma aula da causa animal, eu não conheço. O que a causa animal precisa para acontecer? Quais são os problemas? Então, achei muito honesto da parte dele assumir que ele não sabia exatamente o que era isso. E é normal, tem muita gente que não tá focada em outras coisas, que de fato a gente tem problemas muito sérios para enfrentar, né? A saúde, a educação. A gente não está aqui para discutir o que é prioridade. Eu acho que a prefeitura veio para agir para todos. Sim. E tem um pedacinho ali que é a causa animal, a gente vai fazer também pela causa animal. E uma dificuldade que você enfrentou e que já driblou, que eu observei, que é não saber nem qual que é o alcance hoje da situação. E lembro que você, assim que assumiu, anunciou que vai fazer o primeiro censo, né, animal. Em que pé que está isso? Como é que vai funcionar, Gabi?
A gente está quase contratando esse serviço. Você sabe, como eu falei, a burocracia é enorme, né? Desde aquela época, eu estou falando que eu vou fazer uma estimativa populacional dos animais, cães e gatos, aqui na cidade de Palmas. Porque, Maju, a gente precisa executar o orçamento com planejamento. Se você não se planeja, você não está sendo responsável com o gasto de dinheiro público. Certo. E como que eu posso planejar minhas ações se eu não tenho a dimensão do problema? É verdade. Então, para começar, eu precisava saber qual é a nossa população de cães e gatos. Qual é a população de cães e gatos que está nas ruas? Eu não tenho esses dados. A gente procurou a Secretaria de Saúde e eles têm lá dados que são tirados de campanhas de vacinação para raiva. E esses dados eles são subestimados, no sentido de que só foi contabilizado ali o animal que foi levado por um tutor para vacinar. E o animal de rua, ele não foi contabilizado. Então, os dados que a Secretaria de Saúde tem, eles são dados subestimados. Eu preciso dos dados reais, senão eu não vou ter como planejar e fazer política pública para atender todos os animais da cidade. Aí você me pergunta, você vai fazer mutirão de castração? Você pretende castrar quantos animais? Se eu não sei quantos animais de rua eu tenho, como é que eu vou te dar essa resposta? Então, a primeira ação, a gente fez a medida provisória, que foi o arcabouço legal, que foi uma lei, né, que a gente propôs para a Câmara e foi analisada e aceita. Então, hoje nós temos uma lei que implementa a política pública de proteção, defesa e bem-estar animal. Então, aquilo ali era o básico para a gente começar a agir. E a segunda ação é fazer a estimativa de população de cães e gatos, que não vai ser só uma estimativa populacional, vai me trazer também outros dados como a característica dessa população. E aí sim eu vou poder planejar minhas ações com mais embasamento para a gente fazer com responsabilidade o projeto de proteção e defesa animal. Você está bem no ritmo do seu pai, no seu pai. Toma café, almoça na Zezinha, toma café não sei aonde, trabalha sábado e domingo. Eu vi muitos registros na sua rede de você participando de resgate de animais, algumas cenas até ruins de ver. Ou seja, você também coloca a mão na massa, tá ali sábado e domingo, seja nos eventos. A causa animal não tem dia, não tem hora, né? Você tá realmente nesse fluxo de dedicação para conseguir implementar políticas que nunca teve antes, que por isso te exige mais ainda, né? Exige, mas sabe, Maju, acho que nós, como secretários, e toda a equipe da prefeitura, a gente tem que seguir o ritmo do prefeito. Né? Então, se o prefeito não para, se o prefeito está exigindo que a gente faça as coisas na velocidade que ele quer, nós estamos aqui para responder. E eu fico muito feliz que nós estejamos nos esforçando tanto quanto ele, porque a vontade é de entregar, e entregar com rapidez, porque tem muito aspecto da cidade que está precisando de resposta rápida. E a causa animal é um desses pontos. A gente nunca teve política pública voltada para a proteção animal, então é urgente. É o que você falou, as protetoras, elas vivem num estado de desespero total. Elas não dão conta de nem metade do recado. Então, todas estão endividadas nas clínicas, todas que têm abrigo, os abrigos estão superlotados. Enfim, a gente precisa levar alguma coisa para essas pessoas, vinda do poder público, já que agora nós somos uma Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal. Então, não tem dia nem hora, não. A gente vai trabalhar sábado, domingo, a gente vai trabalhar além do horário de trabalho, a gente fica à noite. Eu fico, meu pai, até 3 horas da manhã discutindo, conversando, pedindo ajuda, pedindo para ele me explicar como eu faço isso, como eu faço aquilo. A gente tem que trabalhar pela população, é para isso que a gente foi eleito. Então, os resultados estão aí e as pessoas sabem que... Já começaram a aparecer, né? Agora foram muitas entregas em 5 meses, né? E não foi à toa, é porque o trabalho não para. Eu vi que no dia que foi anunciada a MP, foi entregue um veículo, acho que até uma doação de um empresário, é isso? Aquele veículo, ele é... Me explica um pouco como é. Se o pessoal puder, coloca a foto aí do veículo, que até ar-condicionado, não é isso? A gente chama de ser bem móvel. Ah, ser bem móvel, isso. Era isso que eu queria perguntar. Achei fofo demais. Não, ele é lindo, ele é um triciclo, na verdade. Parece uma motinho, mas atrás ele tem um compartimento que é climatizado e esse compartimento é feito para que você possa fazer transporte de animais. Então, cabem 3 caixinhas pequenininhas para transportar gatos e pequenos cachorros e tem um compartimento maior para você transportar animais de maior porte. Então, foi uma doação de um empresário, da iniciativa privada. Queria agradecer aqui o Rui Adriano, não posso deixar de citar. Sim. E é o primeiro veículo da Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal. A doação foi feita oficialmente, ali hoje faz parte do patrimônio da prefeitura, e nós estamos utilizando nos nossos eventos e estamos utilizando nas nossas pequenas ações. Muito bem. Gabi, falamos bem do seu trabalho na secretaria. E
todo esse trabalho, primeiro a atuação na campanha do seu pai, atuação vitoriosa e decisiva, não só na comunicação, mas na linha de frente da campanha. Aí essa missão agora na secretaria. Não tem como o seu nome não está sendo ventilado nos bastidores. Todo dia o pessoal me pergunta, Gabi, vai ser candidata estadual? Vai ser federal? Vai ser isso? Vai ser aquilo? Perguntei para o seu pai um dia, ele me respondeu. O que ele Entrevistei, falou? falei, teremos Gabi candidata, ele disse. O que ela quiser ser, e se ela quiser ser, este pai orgulhoso estará ao lado dela. Ele disse isso no evento na casa do Vicentinho, lá, o evento da Folia do Divino. E agora eu pergunto para você, para a secretária, para a Gabi Siqueira Campos, que é do berço político, que vivenciou muitos momentos, tem vontade de entrar na política e ampliar essa luta pela causa animal, Gabi? Maju, para ser bem sincera, não tenho vontade. Eu tenho vontade em continuar na secretaria, eu quero fazer o trabalho que me foi dado, que eu escolhi aceitar. Meu pai me convidou e eu aceitei, então é vontade minha também. Eu quero fazer a causa animal se realizar em Palmas. Mas também eu sou uma pessoa do grupo político do meu pai hoje, não posso negar isso. Então, se o meu pai me pedir alguma ajuda, se ele me determinar, se for assim, se for da vontade do nosso grupo, se for da necessidade, eu não vou negar um pedido de ajuda do meu pai, de um colega nosso. Então, o que vai acontecer ano que vem, eu não sei, está muito longe ainda, não estou pensando nisso. Eu estou pensando em entregar os resultados que eu estou planejando para a causa animal. Entendi. E ano que vem é uma campanha, vai ser uma campanha dura. A gente não sabe qual vai ser, né? O desenho político vai estar acontecendo. E se precisar, eu vou estar lá. Para o que me chamarem, eu estou pronta. Muito bem. Falar em tô pronta, passou por aqui pela cadeira que você está, ao mês passado, o deputado federal pré-candidato ao Senado, Vicentinho Júnior. Sim. E aí eu conversei com ele, falei, Vicentinho, eu fiquei sabendo que você fez um convite para a Gabriela Siqueira Campos ser sua primeira suplente. Ele disse, convidei, está convidada. Eu falei, o que é que ela disse? Ele só não disse o que é que você disse. O Vicentinho já fez esse convite e manifestou publicamente o desejo de ter você como uma pré-candidata, a primeira suplente dele. Sim. Interessa? Olha, eu senti um amigo querido, ele nos apoiou muito na campanha, a família dele tem uma relação longa, né, com a minha família, e nós nos admiramos mutuamente, somos frutos de grandes políticos. Eu admiro o trabalho do Vicentinho, admiro o trabalho que ele vem fazendo. Sou muito grata a ele por estar me ajudando na causa animal. Ele já destinou recursos para a Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal. Ele é um homem jovem, interessado, batalhador. Ele é hiperativo. O que não existe ali nele é preguiça. E ele traz resultados. Eu gosto da política dele. Então, ele me fez, sim, esse convite. E eu ainda não respondi porque eu falei para ele, Vicentinho, vamos primeiro trabalhar esse ano e ano que vem a gente pensa aí no que vai acontecer. Mas existe sim uma possibilidade de eu aceitar, eu ainda não decidi. E se eu aceitar, eu vou junto com ele. Assim, onde eu entro de corpo e alma. Então, primeiro, eu acho que a gente precisa mostrar a nossa competência. Sim. Eu não vou pensar no amanhã se eu ainda não realizei o hoje. Então, primeiro, eu quero mostrar que a gente tem competência, que a gente vai entregar o trabalho que a gente prometeu na Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal. E aí, ano que vem, Deus, o futuro pertence a Deus, né? Mas eu fico muito honrada pelo convite que ele me fez. Ele é um amigo querido e estaremos juntos, independente de eu estar na chapa dele ou não. Eu vou fazer campanha para ele, porque eu acho que ele merece ser senador. Eu acho que ele tem competência e ele vai ser um belo senador se ele conseguir se eleger. Secretária Gabriela Siqueira Campos, em que patamar a mais jovem capital do país, nos 36 anos que tem agora, pode chegar na causa animal? Pode, precisa chegar, né? Precisa e vai. Nós seremos referência, Maju, não tenho dúvidas. Palmas é uma cidade jovem, o cenário hoje é complexo, nós temos muitos animais nas ruas, um descontrole populacional desenfreado, e ainda assim é uma cidade que tem solução. É difícil você chegar em São Paulo, por exemplo, e dizer que você vai fazer de São Paulo uma referência na causa. Não, São Paulo é um mundo, você não consegue mais resolver certas coisas ali. Aqui em Palmas, não. A gente tem uma possibilidade de fazer um case, que eles chamam, né? De sucesso. Então, se nós aplicarmos as políticas que estamos programando, eu não tenho dúvidas, é questão de tempo. Palmas vai ser referência nacional em proteção e bem-estar animal. Não tenho nenhuma dúvida em afirmar, em fazer essa afirmação. E a gente está indo muito bem. Ontem,
1.000 animais foram atendidos, nunca houve uma ação dessa proporção aqui na cidade de Palmas. Nós vacinamos a vacina importada V4, cães, gatos, vermifugamos, colocamos remedinho para pulga e carrapato. É uma ação voltada para a saúde animal que previne que eles adoeçam e assim a gente vai protegendo os animais e dando a eles o que lhes é de direito. E nós vamos trazer mutirões de castrações, nós vamos diminuir a população de animais de rua e em breve você vai olhar para a cidade de Palmas e você vai ver a diferença. Muito bem. Gostei. Torço e acredito. Acredito na seriedade do seu trabalho e na seriedade das políticas que já estão sendo implantadas na causa animal. Palmas precisa evoluir nessa área e vai evoluir, com certeza. Gabi, me conte aqui, chegando aqui na parte final da nossa entrevista, quem te inspira? O meu avô. Eu não tenho como citar outra pessoa, né? Eu cresci dentro dessa casa. Quando eu era criança, o meu avô chamava nós todos, tem um grupo, né, de netos, ele chamava, sentava a gente e fazia o que o meu tio chamava de sermão da montanha. Então, a gente era criancinha ainda e ele nem sabia que a gente talvez não tivesse nem idade para ouvir aquele tipo de palestra. Mas ele sempre colocou dentro da nossa cabeça essa sensibilidade com quem mais precisa. E isso não era só uma palavra, um discurso que ele fazia da boca para fora. Ele falava isso para a gente dentro de casa e a gente via a atuação dele na política, a atuação dele no dia a dia dele com as pessoas. O meu avô colocou dentro de nós, da família, essa sensação de que nós precisamos ajudar as pessoas que não têm as condições que nós temos de vida. Então, ele falava para mim, você não precisa ser política. Se você quiser ser médica, você vai fazer isso que eu estou te falando na sua atuação como médica. Se você tá estudando ainda na escola, você seja líder da sua turma e melhore as condições para que vocês consigam o que vocês querem dentro da universidade, da escola. Então, meu avô era um grande líder, nos estimulava a sermos líderes e a olhar para as pessoas que precisam de líderes, porque nem todo mundo tem esse perfil. E ele estimulava isso dentro de nós. Então, não é uma obrigação de todo Siqueira Campos virar um líder e virar político e transformar a vida dos outros, mas é uma inspiração para os que tiveram, porque o discurso dele tocou o coração. E a mim, ele me tocou muito. O meu pai seguiu os passos dele. Eu sou muito orgulhosa de ver a pessoa que meu pai é. Ele é sensível. Para mim, ele é um Siqueira Campos melhorado, na verdade. O meu avô foi governador pela primeira vez com 65 anos. O meu pai fez 65 anos ano passado. Então, eu acho que o meu pai tem tudo para seguir os passos do meu avô e, no final da vida dele, ele ter transformado tantas vidas como o meu avô transformou. Ele não vai ser o Siqueira Campos, mas ele vai ser o Eduardo. Sabe-se lá o que ele ainda tem a capacidade de fazer, né, Maju? E o Eduardo está mostrando essa nova versão dele, né? Está comprometido a entregar todos os compromissos que ele fez com Palmas na eleição do ano passado. Está trabalhando dia e noite, está dando lições de maturidade política com a postura dele, como você mesmo contou aqui. E a última pergunta que eu quero te fazer é sobre isso. O que esse pai, prefeito, chefe do executivo, Eduardo Siqueira, está mais te ensinando nesse momento agora, 2025, onde claramente ele está na outra versão e está 100% empenhado em fazer ainda mais política de resultado para as pessoas? Maju, o que ele mais me ensina é essa atitude pacificadora. Eu acho que o meu pai está vibrando numa energia positiva. Parece que ele está acima de tudo e de todos. No sentido de que nada atinge meu pai, nenhum sentimento ruim chega dentro dele. Ele está leve mesmo, Gabi. Ele está leve, ele está feliz. Eu nunca vi meu pai tão feliz. Ele está realizado, ele acorda cedo, ele quer ir para a rua, ele quer vistoriar as obras, ele quer entregar, ele estimula, ele contagia a equipe. E quem está do lado não consegue viver uma vida alheia a isso. Então, desde que eu vim para a campanha, não existe a menor possibilidade de me afastar do que está acontecendo aqui, porque é muito contagiante, é muito bom ver uma pessoa com tanta experiência, com tanta capacidade como ele, com tanta vontade também nessa altura da vida dele, depois de já ter anunciado que ele ia desistir. Então, é isso, a gente vai seguindo os passos e torcendo para que ele tenha saúde e vida longa, porque Palma só tem a ganhar com a vontade que ele tem de realizar.
Muito bem, Gabi, muito obrigada pela sua disponibilidade, Eu pela que sua agradeço, simpatia, querida. disposição. Desejo muito sucesso para você, para sua equipe, para as protetoras. A gente sabe que é uma tarefa árdua, não adianta a gente romantizar, há muitos desafios e você Sim. foi sincera aqui, que tem consciência deles, mas a gente está vendo uma grande mobilização em torno da pauta e você com certeza está num momento diferente da sua vida, onde você está exercendo a sua paixão com grandeza e já está dando resultados para Palmas aí. Muito sucesso, que Deus te abençoe. Você que está nos assistindo aí, obrigada pela companhia. Não maltrate os animais, denuncie qualquer animal em situação de perigo. A causa animal não é só da prefeitura, não. É minha, é sua, É é de de todos todos nós. nós. Por hoje é só. Muito obrigada pela audiência de vocês. E vocês já sabem, aqui na Gazeta, antes de ser notícia, tem que ser verdade. Até a próxima. Abraço. Beijo.